Boa noite. Muita paz para nós. Vamos dizer que estar aqui hoje, em cima, subindo aqueles 2 degraus, não foi planejado para mim. Mas a gente faz um plano aqui na Terra e Deus faz outro, né? A gente sabe que a espiritualidade está sempre conosco. Aí, como eu não tinha nada assim preparado, mas que a nossa tarde hoje foi bem produtiva, porque a gente, como falou Weiner, nós temos o estudo da tarde, né? Que é o estudo do Evangelho, também com passe, atendimento fraterno. Vamos dizer que estar aqui nesse momento é uma continuidade. Nós vamos fazer uma certa reflexão sobre algo, vamos dizer assim, pela misericórdia divina, pela bondade desse Criador, que é nosso Pai, que é o que a gente sabe, o que a gente conhece, porque a gente não pode falar ainda de Deus de outra forma. Nós aprendemos a ter Deus, né? Como esse Pai, como ensinou Jesus para nós, que é amoroso, que é bom, e esse Criador nos criou livre. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa liberdade, que é o livre-arbítrio. É uma concessão de Deus para conosco, é um presente de Deus para conosco, porque nós não somos marionetes, nós não somos bonequinhos, né? Que somos direcionados a fazer o que os outros querem ou o que o Pai quer de nós. Não. O Pai nos criou livre para que nós fizéssemos esse caminho, para que nós chegássemos amanhã nesse reino angelical, nesse reino de felicidade, ou nesse estado de felicidade, como seres, um dia, de uma certa forma, perfeitos. Relativamente, mas perfeitos. Então, essa liberdade que todos nós trouxemos desde que fomos criados, e que no momento em que entramos na consciência, começamos a agir, de repente não tão certinho como deveria, né? Porque se nós lá tivéssemos entrado já nessa consciência do ser que somos, com certeza a gente teria de repente errado mais. Mas por ser imperfeito, a gente ainda vacila muito na nossa caminhada. Nós ainda, vamos dizer assim, falta-nos, porque a evolução, ela é uma conquista de tempo. Não esse tempo terreno, mas o tempo de Deus. Não é o nosso tempo. É esse tempo que os espíritos falam que é a eternidade. Então, o que é uma reencarnação para essa eternidade? O que é estar aqui hoje, nesses corpos como nós estamos, para a eternidade? Hoje a gente sabe, principalmente quando o Weiner, eu achei engraçado que o Weiner falou do estudo, que assim, não tem muitos jovens, não é? Mas o que nós sabemos da nossa idade? Se a gente tem crianças e jovens que a gente diz assim, é um velho, né? Tem atitudes de uma pessoa até, parece que tem mais idade. E a gente vai ver homens velhos com atitude de adolescente, ainda. Às vezes eu brinco com o meu companheiro, que ele de vez em quando faz umas coisas em casa que eu digo assim, olha, o meu adolescente já pegou o celular. Porque nós somos essas criaturas divinas, não é? De Deus. Que coisa grandiosa. Eu trouxe os trechinhos para a gente poder comentar e conversar um pouquinho. E abrir isso aqui com o meu dedo, com esse frio, é complicado.
O bom mesmo, sabe o que é? É um papelzinho, né, gente? Que é mais garantido, né? Vocês sabem que eu peguei um bocado de exposição e passei para o papel, porque de vez em quando dá pane, né? Vamos começar assim. O livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas que o espírito elegeu, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Então, ele diz assim, na erraticidade e na condição de encarnado. Erraticidade, o lado de lá, encarnado aqui. Na faculdade de ceder ou de resistir. A gente não precisa, eu estou vendo que eu não vou chegar lá no final. Ceder ou resistir. Nós já entramos numa certa consciência. E a gente já sabe definir o que é bom e o que é ruim. O que é bom para o meu corpo e o que é bom para o meu espírito. E o que é que a gente faz? A maioria das coisas erradas. A gente ingere muitas vezes aquilo que não deve. A gente, né, tem movimento na vida que a gente não deveria. E a mesma coisa eu, espírito. Eu, espírito, porque eu sou espírito nesse corpo. Mas quem está no comando desse corpo? Eu. Essa criatura de Deus. Eu estou nesse momento só movimentando e aproveitando essa oportunidade que papai e mamãe me deu para que eu esteja aqui, para que estejamos aqui e para que possamos fazer bom uso dessa oportunidade. Então, ele fala aqui de ceder e de resistir. É difícil resistir? É difícil. Em algumas situações é bem difícil. Dependendo daquilo que a gente gosta, é bem complicado. Um diabético tem bastante dificuldade com a alimentação, porque precisa se cuidar. É difícil ceder aos olhos, a um prato bom, a uma comida boa? É. Algo que faz, que é prazeroso para nós? É. Arrastamos, aliás, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. Faz parte. O homem, ele não é fatalmente levado ao mal. Não existe fatalidade, segundo a espiritualidade. Nós não somos levados. Porque todo processo que nós vivemos na vida, mesmo sob influência de encarnado ou desencarnado, nós vamos ter... Nada vai acontecer sem a nossa vontade. Porque sou eu que abro a porta. Sou eu que coloco à frente a minha palavra e o meu desejo, a minha vontade. No processo da mediunidade, a gente coloca sempre assim, quando se aproxima uma entidade num trabalho mediúnico, a primeira palavra vai ser sempre do médium. A entidade vai ser levada para estar ali, pedindo ajuda ou recebendo ajuda através do médium, mas a primeira palavra vai ser sempre do médium. Talvez a segunda, a terceira não é mais. Assim como a gente sabe que as intuições, quando nós recebemos, seja ela tanto para uma coisa quanto para outra, ela sempre vai ser. O primeiro pensamento é nosso. Eu vou entrar naquele pensamento porque eu vou me afinizar com aquela ideia, com aquela, de repente, aquela atitude. Eu vou estar, vamos dizer assim, a porta de entrada é minha. O pensamento é meu. Por isso eu faço as escolhas. Paramos para pensar quantas vezes a gente quer fazer uma coisa e vem o pensamento, leva a gente a fazer outra.
tanto para um lado quanto para o outro. É bom a gente ter ciência, porque mesmo um médium, mesmo aquela criatura que tem essa sensibilidade de perceber as energias, ou as companhias, ou aquele ser que está ali presente, ele vai sentir, mas aquela entrada, aquela abertura, quem vai dar, eu só vou dar através da minha vontade. Eu posso negar essa entrada, essa ideia, esse sentimento, e quem está na área da mediunidade já aprendeu muita coisa disso, de perceber e dizer assim, ó, engraçado, eu estava sem dor nenhuma, agora me deu uma coisa no peito, observou, será que é meu? Daqui a pouco aquilo passa e não volta mais. Principalmente um sentimento. E o sentimento é o quê? Vocês me dão... não posso tirar. O sentimento é o quê? Tristeza. É muito, muito natural. De repente você está bem e você sente aquela tristeza do nada e você... Mas eu estava bem, isso não é meu, não pode. E realmente não é da gente. Mas quem vai fazer sempre essa abertura sou eu através da minha vontade. Liberdade, livre-arbítrio. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Vai ser assim porque eu não trouxe nada, tá, gente? Eu trouxe só o que estava no celular. Pois fazendo mau uso do livre-arbítrio, ao escolhermos os caminhos de vícios, desvios e excessos de qualquer ordem, ofensas, transgressões ou crimes, nós vamos gerar o quê? Quando buscamos esse caminho, a gente sabe que gera o quê? Gera o mal. Para quem? Para nós. Que é o que ele está dizendo aqui. E gerando essa desordem, vamos dizer assim, esse mal, vamos ter prejuízos através do quê? Moléstias, não é? Desgraça, sofrimentos físicos, morais e mentais. Hoje foi um dia bem interessante, porque houve uma situação, era para ser a Cristina, e eu lá na cozinha estava conversando com a menina que falou para mim, essa menina está presente, mas eu preciso apontar, ela, com tristeza, ela falou de um irmão desaparecido, de um irmão que escolheu um caminho errado, o caminho das drogas. E esse irmão está desaparecido e ela não tem contato, conversamos a respeito e vamos orar. Conversei um pouco com ela. De imediato, acho que foi o Wagner, ele disse, Selma, tem um rapaz ali pedindo roupa. E eu cheguei ali, ele queria uma muda de roupa. Ele queria roupa. Perguntei para ele se ele já tinha se alimentado, ele falou que sim. E eu conversei um pouquinho com ele e perguntei, tu moras na rua? Ele disse sim. Viemos aqui, pegamos a roupa e fui entregar. E eu olhei para ele bem sério e disse assim, ó, escolha difícil, né, meu amigo? Porque o teu linguajar, a tua fala é de alguém que tem bastante conhecimento da vida. E ele se expressou muito bem, porque a gente conhece só pelo modo de expressar. Eu disse assim, ó, qual era a tua profissão? Eu era motorista de caminhão. Eu disse assim, sabias que ainda está em tempo, porque ele não é muito idoso, ele é um cara novo ainda, sabia que ainda estará em tempo de tu fazer uma outra escolha? De repente escolher um outro caminho. Olha, tem tanta coisa boa para se fazer no mundo. Então não foi ao acaso. Aí eu pergunto para vocês, alguém colocou ele na posição em que ele está? Com certeza não.
A gente sabe que nós temos situações que nos levam a tormentos e dores de vontade de desistência, mas quando nós buscamos essa força que é Deus dentro de nós, a gente ganha suporte para enfrentar qualquer situação nessa vida. Aí eu digo, olha a minha força de vontade, escolha minha liberdade de escolher. É incrível. Eu também tenho um irmão, morador de Itajaí há muito tempo, que escolheu esse caminho, jovem ainda. Meu pai e minha mãe, a minha mãe fez 2 anos que voltou para a pátria espiritual. Meu pai e minha mãe fizeram tudo que um pai e uma mãe que amam um filho faz para ajudar. Foi internado em 2 ou 3 clínicas. Em Curitiba, ele fugiu. Era uma clínica evangélica. Aqui perto, eu não lembro a cidadezinha, mas aqui perto, era uma clínica, acho que católica. Era um ambiente, né, que são essas casas de recuperação. Eu fui saber depois de muito tempo que ele saía à noite, andava não sei quantos quilômetros, ia fora na cidade buscar a droga e ainda levava para os internos. Ele teve todas as oportunidades que um ser pode ter numa reencarnação. De ajuda, um profissional. Ele entrou numa gráfica que na época era nossa, da época da tipografia. Vocês sabem o que é tipografia? Tipografia é montado peça por peça, né? Letrinha por letrinha. Em 2 meses, ele fazia tanto quanto o profissional fazia. Inteligente. Ele fez um curso para consertar moto. Ele trabalhou em construção, ele era um aprendiz de qualquer coisa, ele aprendia. Esse meu irmão, ele ganhou pela falta de responsabilidade, por vontade dele, quer dizer, né? Ele não queria, mas da forma como ele fazia, e levava a vida, ele se tornou portador de HIV. A história dele termina assim. Ele cegou, ele perdeu toda a visão, e por causa do AVC, ele perdeu a visão e ele perdeu todo o lado direito. Ele ficou só com o lado esquerdo. Aí eu pergunto para vocês, cegar e perder a mobilidade física resolveu o problema? Não. Pelo desejo, talvez pela oração de uma mãe, ela conseguiu tirar da rua e trazer para dentro de casa. Mas a mente, o pensamento desse espírito livre, está ainda na dependência química. A minha mãe desencarnou, ele está lá sendo cuidado pelo meu pai e uma irmã. Faz 1 semana que a minha irmã é evangélica, tem uma igreja do lado da casa. O meu cunhado recebeu um telefonema enquanto a minha mãe saía. Eu estou fazendo isso tudo para exemplo, gente. Para levar meu pai no dentista, recebeu uma ligação que ele estava bêbado, caído, longe, alguns quilômetros longe de casa. Ele pega um cabo de vassoura, porque aqui tem uma escola, né, de cegos. Ele aprendeu muito aqui, principalmente andar na rua. Uma cidadezinha pequena, você colocava ele dentro do carro, ele desenvolveu muito bem a audição. E intuição. Botava ele dentro do carro, ele te levava em qualquer lugar da cidade. Ele ainda dizia assim, ó, aqui na frente tem uma lombada, tu entra à direita, tu entra à esquerda.
é impressionante. Inteligência. Essa criatura de Deus está ali, né? Porque dentro desse processo da reencarnação, ele trouxe uma bagagem, porque tinha uma facilidade enorme. Mas o que é que ele fez com a liberdade dele? Uma noite, isso, gente, há anos nós ajudando CD espírita, casa espírita, que praticamente nós somos fundadores de uma casa lá em Agrolândia. Se vocês conversarem com ele, ele foi passar por uma psicóloga. Ele atendeu a psicóloga. Porque ele tem uma bagagem de conhecer, mas não de prática, mas de conhecimento. E ele está aí, ainda fazendo a escolha errada. Quer dizer, sofrendo e fazendo com que a família, infelizmente, sofra. Meu pai está lá cuidando dele, já teve câncer cardíaco e está lá. Querendo ou não, ele é dependente, e bem dependente. Mas ele não se acha. Mas, infelizmente, tomando sempre o rumo errado. Que é essa escolha que nós estamos... É essa liberdade de escolha que nós estamos falando. É difícil? A gente sabe que é. Nós somos imperfeitos. Todos nós estamos passando por aqui, cada um está aí na sua vida, no cotidiano, no dia a dia, buscando a subsistência, buscando através do trabalho a sobrevivência. Como é difícil em alguns momentos da vida nós fazermos determinadas escolhas. Mas se nós somos filhos do amor, por que não escolher as coisas do amor? Porque nós estamos aqui, essa reencarnação está dando oportunidades para nós que talvez a próxima não dê. O que nós sabemos do dia de amanhã? Segundo a espiritualidade, existe mais espírito esperando para reencarnar do que quem está reencarnado. Quando que nós vamos poder voltar aqui? Nós vamos evoluir do outro lado? Vamos. Mas tudo que na carne a gente fez, aonde a gente fez, a gente vai ter que fazer os nossos acertos, nos reajustarmos. Essa é a lei do Pai. Não é só estragar, jogar fora e sair. Não. Que foi uma das coisas que me trouxe para a doutrina espírita com uma reflexão muito grande. Eu pensava assim, espera aí. A pessoa destrói uma família, mata o filho de alguém e faz tudo que tem de ruim, e de repente ela vai lá, ela se confessa, e ela é absolvida e ela vai embora. E está tudo certo. Eu não entendia esse Deus. Esse Deus, para mim, não era o Deus que eu buscava. Mas eu fui aprender a conhecer Deus quando eu adentrei, já jovem, aqui em Itajaí, porque eu morava aqui. Quando eu adentrei os conhecimentos da espiritualidade. Quando eu comecei a ler as obras básicas da doutrina espírita. Porque eu não entendia. Então, nós somos esses seres livres? Sim. Livres para amanhã estar com certeza colhendo o que estamos plantando hoje. Porque a colheita de amanhã é aquilo que nós estamos plantando hoje. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, ó, a gente tem mediunidade, né? Ah, mas o que tu pode falar aí do meu futuro? Aí eu pergunto para a pessoa assim, querida, o que tu estás fazendo hoje? O que tu estás plantando? Como é que é a tua vida? Ah, é assim, assim, assim. Tá. Então, o teu futuro, tu vai colher amanhã e vivenciar amanhã o que tu estás praticando, movimentando na tua vida, fazendo de bom ou de ruim. Porque o futuro é esse.
O nosso futuro amanhã é o que eu estou dando de mim hoje para a vida, para os que estão ao meu redor, para esses seres que eu trouxe ao mundo, que são filhos, para essa família que me acolheu, pai, mãe, irmãos. Eu estou colocando esse irmão que eu amo e que eu sei, porque em desdobramento durante o sono, eu já vi e já resgatei ele algumas vezes, no sentido de ajudá-lo, de entidades, está querendo ele de volta. Lógico, né? Porque um dia eu cheguei lá, a gente não se vê muito, mas se fala, ele tem celular, tá, gente? Liga para mim. Olha que chique. Sério. Ele disse para mim assim, ó, Mana, eu preciso conversar contigo. Essa noite eu tive na Cracolândia. Isso já faz um tempinho. Como tu estivesse na Cracolândia? Eu estava na Cracolândia, a polícia bateu, isso em desdobramento do sono, tá? Olha a lucidez dele durante o desdobramento. Eu estava com uma pedra e quando a polícia chegou, eu tratei de jogar fora e... Aonde está a mente dele? Hoje, aqui dentro, eu conversei um pouquinho com a minha mãe e disse para ela assim, minha querida, que Deus te fortaleça, porque eu sempre dizia para ela no telefone, a tua missão está aí, é o teu filho e o teu marido, quando ela estava em desespero. E hoje eu disse para ela, dentro dessa casa, te fortalece, mãe, porque nós vamos ter que resgatar o teu marido, meu pai e o meu irmão. Porque o meu pai sempre foi alcoólatra. Era daquele que escondia bebida no cestão lá da comida da galinha, bem lá no meio. E a minha mãe sempre descobria, porque era intuída, né? Quando ela diz que ela... deixa que eu vou tratar os bichinhos, deixa que eu vou tratar os bichinhos. Mas é muito tratar bichinho, né? Aí ela vai lá, abre, dá uma cavucadinha, sempre estava lá. E não mudou. E nós esperávamos que o meu pai, segundo o diagnóstico que ele recebeu aqui em Itajaí, ele tinha que ficar perto do Chile, que ele podia desencarnar a qualquer hora. Já completou 84. Aí eu digo para vocês, olha que coisa grandiosa que é o poder dessa liberdade. O poder que nós temos de dizer assim, não quero mais, porque isso me faz mal. Esse tipo de vida eu não quero mais. Eu fiz isso algumas vezes na minha vida. Sob esse teto, Deus chega para mim, Deus. Eu quero seguir aqui. Eu não quero mais determinadas coisas para mim. E é isso que nós temos que fazer conosco. O que eu quero para mim? Como é que eu quero viver esse resto da minha existência? Porque aqui não tem criança. Aqui não tem mais nem jovem. Eu acho que a mais novinha é aquela lá. O que eu quero para mim nessa existência? Como é que eu quero terminar essa minha reencarnação? Eu quero ser resgatado? Porque eu tenho outro irmão que diz que eu vou resgatar ele lá no Brauta, gente. E eu disse para ele assim, meu filho, eu não sei nem como é que eu vou estar lá. Imagina. Nós queremos ser resgatados ou nós queremos sair daqui, lúcidos, dando continuidade às nossas tarefas. E amanhã estar nesse movimento, estudando, aprendendo, trabalhando e auxiliando, sendo útil. Como é que nós queremos? A escolha é porque nós temos a liberdade. Ah, mas isso... nós nem sabemos como é que nós vamos estar lá. Mas o nosso futuro lá depende do que estamos fazendo aqui hoje. O que eu estou fazendo no meio deste meu âmbito familiar, que o Pai me colocou para que aqui eu aprendesse, para que aqui eu curasse as feridas,
para que aqui eu me reconciliasse com o meu maior inimigo, que às vezes é o meu filho, que às vezes é o meu irmão, que às vezes é a minha sogra, meu sogro, parente, a minha parentela. Como é que eu quero voltar para o outro lado da vida? E como é que eu quero terminar minha existência aqui? Porque se eu não busco a força desse Deus dentro de mim, nós temos dois atendimentos, um atendimento que nós fizemos dois atendimentos que nós fizemos lá em Itapema. Uma amiga que começou bem nova a perder toda a mobilidade. Segundo o diagnóstico, um Parkinson paralisante, eu nem conhecia. Só mexe o olho, passando pela expiação, passando pela prova. E aí, como é que eu passo? Porque eu só vou voltar melhor, dependendo de como eu vou passar aqui. Resignado? Com fé? Com esperança no amanhã? Porque, segundo a espiritualidade, esse corpo perispiritual é muito leve, dependendo de nós, né? Da nossa evolução, do nosso aprendizado. Eu vou estar volitando? Eu vou estar acordado num bom lugar? Porque a escolha é minha. Então, esses passos, quem vai dar somos nós. E a gente tem uma mania. Meu Deus, eu fui lá na casa espírita hoje, eu escutei uma exposição. Minha nossa, o fulano era para estar lá. Eu não trago para mim. E eu falei isso hoje para uma pessoa aqui dentro. Nós viemos no mundo para primeiro nós. Eu vim aqui para cuidar de mim. Eu vim aqui para, dentro de uma ideia que não é, a gente não tem esse termo dentro da casa espírita, mas eu vim aqui para me salvar. O que é me salvar? É mudar. E como é que eu vou ajudar o outro se eu não consigo me ajudar? Como é que eu posso fazer algo por alguém se eu não consigo fazer nem por mim? Se eu tenho algum vício, como é que eu quero ajudar o outro a deixar desse vício? Se eu tenho que exemplificar. Nós somos seres energéticos. A minha energia é curadora. A minha energia cura. A minha energia faz grande, muita coisa grande. E como é que eu quero ser para o outro? Se eu não fizer por mim, se eu não me modificar, escolha minha. Não é o meu pai, meu irmão, não é o meu esposo, minha esposa que vai me modificar. Somos nós. Porque eu já vi várias uniões falidas. Por quê? Porque a mamãe orienta, o pai orienta, a família orienta. Olha, minha filha, vai ser difícil. Olha, o fulano tem vício. Olha, quantas pessoas nós já recebemos para um atendimento fraterno na casa e dizia assim, pois é, chora, lamenta porque escolheu a pessoa errada, porque está presa a alguém que não consegue se... Espera aí. A mãe avisou, o pai avisou. Não, mas eu vou mudar ele. Eu escutei muito isso, gente. Eu vou mudar ele. E gente jovem, a união falida. Porque eu vou mudar o outro. Espera aí. Você quer ajudar ele? Você acha que tem condições de ajudar ele? Então, modifique-se você. Faça a tua parte. Tente auxiliar. Uma vez eu peguei uma pessoa que disse assim, eu disse, querida, mas já tentou uma internação, tentou isso, tentou aquilo. Dona Selma, eu já fiz de tudo. Então eu disse, então tu segura, porque daqui a pouco tu vai cair no precipício junto com ele. Porque não tem outro caminho. E ele não quer, querida, ele não quer, filha. E o Pai faz isso conosco. Deus faz isso com a gente. Tem leituras que a gente faz na casa, nas literaturas espírita
que é muito claro, o anjo da guarda fica ali, né, quietinho, tadinho, olhando para nós. Meu Deus, emanando, fazendo de tudo para a criatura acordar, e vai no ouvido, e traz o fulano para perto dele para ver se ele escuta, e traz vários meios, né, para que ele desperte, para que ele acorde. Aí chega uma hora que o anjo da guarda diz, vai filho, depois mais tarde eu volto. Até tem uma literatura que é muito interessante, que agora as literaturas espíritas estão em áudio e novela, né? Radionovela. E eu, como tenho muito serviço em casa, eu boto o fone e fico ouvindo. E teve uma que foi bem assim. O anjo da guarda ficou ali do lado e esperou as coisas acontecer para depois socorrer, porque não tinha o que fazer. Porque a criatura não escutava. E olha o trabalhão que nós damos, né? Vocês já pararam para pensar o que está acontecendo no nosso planeta com essas, né? Todos esses desencarne em massa, guerra, o que está acontecendo lá? O que está acontecendo no movimento espiritual na Terra? Nós já paramos para pensar? O trabalho que eles estão tendo conosco? E como o Pai é bom, né? Espera nós acordar, despertar, ficar bem, ficar relaxadinho. Não, agora, aí está lá, nós temos uma trabalhadora lá na outra casa, lá na Itapema. Eu estava conversando com ela, eu digo, e daí, teu companheiro? Ai, Selma, diagnóstico de câncer na garganta. Ah, filha, pois é, né? O que é que a gente vai fazer? Diz ela assim, Selma, não tem o que fazer. Meu Deus, quanto tempo que a gente está tentando despertar essa criatura, né? Aí aquela história. Infelizmente, não vai pelo bem, pelo amor, vai pela dor. Aí agora está fazendo tratamento dentro da casa espírita. Eu disse assim, conseguiu? Veio? Eu fiquei surpresa, porque eu acompanhei todo o processo da vida dela, né? Veio, Selma. Que pena que veio pela dor. Não precisava. Mas nós somos ainda assim espíritos imperfeitos. Mas eu vou entrar aqui. Eu falei para vocês que eu quase não ia olhar. Que também tem uma coisa que o Pai faz. Assim como nós temos, ele não pode, não nos é tirado, mas é suspenso. E até, de certa forma, tirado por um período a nossa liberdade. Quando a gente é aquele filho rebelde que vai lá, mesmo erro, mesmo erro, mesmo erro. Aí vão conversar lá as autoridades lá de cima, né? Olha, fulano ali não dá mais. Já foi desse jeito, foi assim, foi assado, já reencarnou aqui, lá do outro lado, lá no país X. Não tem jeito. Aí, tira a liberdade, vamos ver onde é que pode nascer. Né? Ah, tem um lugar adequado, de repente lá naquele morro, né? Então, vamos lá, é lá mesmo. Reencarnação compulsória. Vamos levar o menino, vamos levar a menina, porque dessa vez a menina vai ter que aprender, né? Quer se soltar, acha que é a dona do mundo, quer fazer tudo e não dá conta. E aí nós perdemos a liberdade de escolha. Não que o Pai nos tire a liberdade, porque Ele não vai tirar, mas nós perdemos durante um período, porque nós não damos respaldo. A gente não corresponde àquilo que o Pai espera de nós. Porque o Pai espera que cada reencarnação a gente chegue, sabe como? Vitorioso. Vitorioso. Então, assim, de vez em quando eu faço assim uma medida de peso para ver como é que está a minha bagagem para o lado de lá, né? Opa, se eu ir agora, de repente, assim, dar um piripaque, né? Que o que a gente sabe?
É muito natural hoje. Vai lá no Face. Meu Deus, o fulano foi, desencarnou. O meu companheiro, ele já passou dos 70, mas ele está no iníciozinho, 73. Então, de vez em quando, nós somos nascidos na Penha, né? Aí ele vai para lá com uma prima nossa e os dois ficam conversando sobre quem está vivo, quem não está, quem já foi, quem isso, quem aquilo. Aí, eu acho tão engraçado, ele diz assim, ó, meu Deus, a maioria dos meus amigos já foi tudo. Ele é aposentado da Casan, meu Deus, o pessoal da Casan, morreu fulano, bem mais jovem que eu. Ele fica assustado. Aí eu pergunto para vocês assim, ó, e a gente conversa muito sobre isso, né? Esses dias eu assim para ele, olha, se por acaso tu for dormindo, eu vou me assustar, porque acordar com o corpo gelado não vai ser agradável. Porque, gente, vocês pensam que isso é brincadeira? Isso não é brincadeira. Tem um monte de pessoas que acordam com o companheiro, a companheira, desencarnados, tá? Pensa o susto. Quando a pessoa está doente, né? Que não, ele está debilitado, ele está... É até uma... Né? Mas, assim, de repente, nós temos uma trabalhadora lá no Luz do Amanhã, em Itapema. O marido dela era policial e estava aposentado. Fazia pouco tempo que estava aposentado. Ele estava fazendo café, era gaúcho. Fazendo café, um homem forte, mas um homem grande, tá? Ele estava fazendo café, ele caiu derramou, não teve mais o que fazer. E quantas pessoas ao redor de nós que a gente sabe que vai assim rápido? Caiu ali, e gente jovem, tá? Está acontecendo isso. Então, o que nós sabemos do dia de amanhã, ou o que vai acontecer? Eu e meu companheiro, a gente conversa bastante. Principalmente assim, ó, tu faz isso, faz aquilo, ó, pelo amor de Deus, não me enche daquelas flores coloridas lá nos meus pés, porque eu acho que eu vou lá dar uma espiadinha, que eu acho aquilo um horror. Assim, agora eu fui até foi um rapaz, primo nosso, filho de um primo, não, neto de um primo. Um acidente que aconteceu ali em Florianópolis, de moto, 24 anos. Rapaz bonito. Eu fui olhar no caixão assim, eu digo assim, agora eu sei como é que eu quero. Tudo flor branquinha. Flor branquinha. Gente, eu tenho umas histórias assim, em Itapema tinha uma senhora benzedeira médium. Aquela médium que atendia criança, não tinha hora. Eles chamam curandeira, né? Mas era médium, tinha uma mediunidade, ela conhecia o mentor dela, ela sabia quem era, eu ia lá, tomava cafezinho com ela, a gente conversava muito. Tudo porque, quando eu fui morar para lá, foi uma época em que era assim, o povo todo se conhecia, né? Então, era ela ou era eu que chamavam, né? Quando estava lá passando assim pelas perrenhas, quando estava chegando a hora. Aí eu tive um que eu fui e nós fomos juntas, nós duas. Aí chegamos lá, fizemos uma oração, fizemos uma prece, eu doei energia para fazer uma boa passagem. Aí depois ela assim, nós na cozinha conversando, já tinham arrumado o corpinho e tudo lá. Ela assim, Dona Selma. Gente, eu não esqueço isso, e eu acho uma graça, porque eu amo de paixão ela, sabe? Ela é bem conhecida em Itapema. Dona Selma, se quiserem, eu já pedi, não me bote flor no meu caixão. E ela levantou, foi engraçado que ela suspendeu um pouquinho assim a sainha dela, o vestidinho, ela disse assim, ó, deixe as minhas perninhas de fora, quem quiser olhar, que olhe. Foi muito bonito a atitude dela. Ela desencarnou em casa, aí chamaram o SAMU, ficaram lá, e a neta não deixou dar mais aquele choque, né? Porque 103 anos. Do trabalho da mediunidade. Sabe aquele espírito assim que
A espiritualidade estava ali já para buscar, né? Porque lindeza. Olha a liberdade dela. Olha a escolha dela para a vida. Ela viveu uma vida de doação. E como é que vai ser a nossa? E como é que está sendo a nossa? O que nós estamos fazendo de bom? Qual é o movimento que estamos fazendo? A gente acha que fazer o bem é a gente, assim, ó, ter muito dinheiro, sair por aí, né? Fazendo, levando cesta básica, fazendo... Não, gente. A caridade moral é aquela que eu dou meu ombro quando eu não tenho nada. A caridade moral é aquela que eu olho no olho e eu fico quieta, escutando, desabafar, falar, para poder dar uma palavra ou então só um abraço para consolar. Porque se a gente pensa que fazer a caridade é só ter dinheiro e dar muita coisa, nós estamos enganados. Feliz de quem tem e pode. Porque hoje eu estou vendo situações até dentro da nossa própria família que eu gostaria muito de ter essa situação para ajudar. Que seria uma cama hospitalar, uma cama que descesse, uma cama confortável, que desse para sair da cama, sabe? Uma pessoa que quebrou a perna, já está com câncer. Então, assim, quanta coisa boa que nós podemos fazer no mundo. Quanto movimento, através dessa liberdade, que nós podemos trazer para a nossa vida. Livre-arbítrio. Quais têm sido a minha escolha no dia a dia quando eu levanto? Porque ela tem que ser, primeiro, de elevação mental, para depois eu começar meu dia. Porque essa conexão com Deus, essa conexão com Cristo, essa conexão com o mundo espiritual que fica ao meu redor, sempre é o que eu preciso. É o que nós precisamos. Muita paz para nós, que Jesus nos abençoe. Espero que vocês levem essa mensagem e que reflitam, porque nós temos a liberdade de escolher. Obrigada.